Boa noite, gente boa, bem-vindos à temporada 5 do Cógito, bem-vindos ao 10º episódio. Hoje vamos falar sobre o que é que aprendemos com o cinema. Para falar sobre a sétima e maravilhosa arte, está connosco o João Tovar, que é diretor da World Academy, e o Paulo Trancoso, que é presidente da Academia Portuguesa de Cinema. O João tem um bacharelato em cinema pela Escola Superior de Teatro e Cinema, trabalhou em produção e foi sócio fundador da Restart. Em 2015 fundou a World Academy, tem sido consultor em várias áreas. O João está, como digamos, naquela parte inicial da cadeia de valor, onde está a formar talento. Também connosco está, e é um grande prazer, está o Paulo Trancoso, que é uma figura ímpar na cinematografia portuguesa. Ele foi realizador, distribuidor, produtor e crítico de cinema. Fundou a produtora Costa Castelos Filmes, que, entre outros, fez os filmes, entrou em co-produções com os filmes como A Casa dos Espíritos, A Rainha Margot, O Coração da Terra, O Comando Noturno para Lisboa. Tem também uma atividade associativa importante, foi presidente da Associação Produtora de Produtores e Realizadores de Publicidade e da Associação Produtora de Cinema. Agora cumpre o 4º mandato enquanto presidente da Academia Portuguesa de Cinema. Muito obrigado, Paulo. Ainda por cima, ele está a fazer o esforço de estar em Madrid para falar connosco e deixou uma fantástica festa na Casa México para vir ter connosco. Por tudo isso, Paulo, muito obrigado. Espero que o sacrifício valha a pena. É um gosto, é um gosto. Para começar, Paulo, o que é o cinema? Para ti, o que é o cinema? Para mim, especialmente, o cinema é a minha vida, porque tem sido sempre a minha vida, não é? Mas há quem diga que é, e é, uma arte, não é? Uma arte, uma técnica, porque junta a arte de muitas pessoas, às vezes de dezenas de pessoas em cada equipe, e, portanto, é uma arte complexa e que faz parte da vida de quase todos nós, mas uns mais, outros menos. E na minha mesmo foi um mergulho e foi a totalidade da minha vida tem sido praticamente ligado ao cinema. Ok. E quanto espectador, o que é que tu vês no cinema que não vês nas outras artes? Bem, sensações, pensamentos... Pois o cinema acaba por englobar muitas das outras artes, porque vai buscar a música, vai buscar a imagem, vai buscar o acting, os atores, vai buscar os cenários, vai buscar... Portanto, o cinema é uma arte composta de muitos artistas das várias artes e como todos sabemos, tem o designativo da 7ª arte, mas a verdade é que é uma arte muito complexa, é uma arte mais nova, é uma arte mais recente, tem ainda uns 100 e tal anos, não é? Mas pronto, é uma... digamos que é a arte que nos aproximou mais das nossas vidas, porque, pronto, somos das nossas vidas atuais e dos últimos 100 anos, que acompanharam, digamos, todo o desenvolvimento de uma arte que era muda e que se tornou falante, e tornou-se com formatos cada vez maiores e envolventes, e sons mais trabalhados, e vindos do espaço, e portanto é uma arte muito complexa, muito interessante e que nos absorve muito e acompanha-nos na nossa vida, na vida da vida moderna de todos nós. Olha, para ti o cinema só existe na sala de cinema ou aceitas as múltiplas variantes que existem hoje em dia? O cinema, de facto, o grande cinema é na sala, não é? E por isso os momentos atuais são muito complexos. Mas a sala é parte. Mas hoje o cinema acaba por se subdividir em outras. E hoje vemos o cinema através do vídeo, através da televisão, através do streaming. Portanto, o cinema acaba por se desmultiplicar e, de certa maneira, até se recuperar em termos de seriados cinematográficos. O cinema começou com seriados, não é? Portanto, eram séries que se viam, mas a seguir às outras, episódios que se iam. Portanto, acaba por quase que se dar uma volta hoje em dia com a moda das séries feitas por muitos profissionais de cinema, com atores de cinema, etc., que é hoje em dia, digamos, o forte do streaming, não é?
Tinha pensado guardar esta pergunta para o fim, mas já que o Paulo referiu, acho que entrava por aí isso, não é? Esta história das séries, agora que está a explodir, não está a secundarizar o cinema? Quer dizer, vai aproveitando, mas também complementariza. Eu, quer dizer, olha, estou aqui em Madrid exatamente no evento que é o Iber Séries, quer dizer, é um mercado ibero-americano de séries, séries que se estão a produzir em coprodução, ao mesmo tempo também que se estão a fazer coproduções cinematográficas. Portanto, hoje em dia quase que é complementar, estar a fazer filmes e a seguir se calhar fazer uma série, depois voltar ao cinema, depois voltar conforme os produtores, mas produtores que fazem, alternam, inclusive ao nível do documentário. Eu, por exemplo, fiz muitos documentários de longa-metragem, intervalava muitas vezes com a ficção. Portanto, tu não és um purista, ou seja, o cinema pode existir em todas as suas variantes. Acho que sim, é óbvio que também já lá iremos, mas o cinema está numa transformação que nós nem notamos, mas isto é tudo uma transformação do cinema, não é? E o caminho, especialmente da sala, não é? Ou das salas, em que nós tivemos os multiplexes, a idade dos multiplexes, não é? E agora essa idade vai mudar, está a mudar, vai mudar. Os quartetos da nossa vida. Se calhar poderá ser que se chegue ao grande cinema, à grande sala, não é? Como tínhamos antigamente, não é? O Monumental, o Império, não sei o quê, se calhar transformados em termos técnicos, não é? Em termos, até as tecnologias evoluíram, os ecrãs hoje em dia ainda têm um pouco de projeção, já é a projeção de um projetor digital, não é? O DCP já projeta, mas a próxima é o próprio ecrã, que já tem uma riqueza tão grande em termos de definição que é o próprio ecrã, já não atravessa o ar, já não atravessa a atmosfera, não é? E ao nível do som, e ao nível dos tamanhos de ecrã, etc., e de envolvimento da própria personagem, mas isso é um grande desafio para os estúdios, não é? Para os grandes estúdios. Eles é que estão a estudar certamente esse caminho, porque as cadeias de cinemas dos multiplexes, muitas estão a cair, aliás, as principais, inclusive é nos Estados Unidos, não é? Okay. João, para ti o que é o cinema? O cinema para mim é uma forma de expressão, artística ou não, é uma forma de expressão, e separa-se das outras, do que eu vejo por ser um registro de imagem em movimento, com som ou não, embora o silêncio também seja som. Aliás, faz-me lembrar um museu que havia em Londres chamado Museum of Moving Image, nunca mais me esqueci. Pronto, e portanto esses há 100 e tal anos se começou a conseguir fazer um registro que nos dá a ilusão óptica de movimento, de imagens em movimento, passou a haver de facto uma nova forma de expressão, canal de expressão e uma arte também, nesse sentido. Mas também estou como ao Paulo, no meu caso também é uma paixão, quer dizer, pronto, é o que é, desde miúdo, não venho ter estudado na escola de cinema, venho de trás, quando era miúdo, quando via ao meio-dia o Tarzan preto e branco, aos domingos, quando era miúdo, sei lá, misturado com as fantasias dos livros, não havia internet, a gente... E livros também são filmes, de uma certa forma, contar histórias, e portanto é uma paixão, continua a ser uma paixão, mas queria só dizer mais uma coisa que é... O que é que o cinema tem que faz apaixonar, comparando com outras artes ou outras atividades humanas? Primeiro que tudo, há bocado esqueci de uma coisa, agradecer a oportunidade e o convite, vocês todos, tínhamos esquecido disso, e agradeço sinceramente. Bom, o cinema eu não queria estar a ser, nem sequer sou um teórico da área, e não quer dizer que eu não gosto também das outras áreas, porque também aquela magia da fotografia, que se retém um momento para sempre, congelado no tempo, também é uma arte fabulosa, a música tem outras características, enfim, mas o cinema há qualquer coisa na capacidade de registrar movimentos, de os alterar, se fantasiarmos criar mundos de uma forma pictórica e audiovisual, que não é melhor nem pior que nos livros, mas é de facto, é uma arte diferente, e para mim isso fascina-me que o cinema possa ser tanta coisa ao mesmo tempo, tantas histórias, e acho isso interessantíssimo, e para ser um bocadinho provocador, vai desde a Academia de Polícia 7 até o Tarkovsky, quer dizer, há coisas interessantíssimas, e até no TikTok, eu até já tenho TikTok, portanto, perceber como é que funciona isto de contar histórias e olhar para o mundo através de câmaras, etc., eu acho isso interessantíssimo. Pronto, agora há coisas que são de facto, como o Paulo diz,
que a gente sente que são arte, são qualquer coisa diferente, há qualquer coisa naquele olhar, naquela transposição para nós, embora seja com um lado subjetivo e relativo para cada um dos espectadores, tem qualquer coisa que nos emociona e que nos fica na memória, e isso já começa a ser o que a gente chama arte. Será porque é a arte que melhor imita a vida? Eu não percebi a pergunta outra vez. Será porque é a arte que melhor imita a vida? Essa frase é interessante, mas a arte faz parte da vida do ser humano e, portanto, um bocadinho difícil. A vida inclui a expressão artística, seja criar, seja nós recebemos essa arte e apreciamos essa arte. E, portanto, imitar a vida como? A vida figurativa real ou a vida fantasiosa? Porque nós também temos uma vida interior e mental e muitas vezes os filmes também passam essa maravilha que é a fantasia e a imaginação. Portanto, a vida do ser humano, o sentido todo completo de todos os planos, sim, com um lado deliciosamente subjetivo, que é cada um de nós é diferente da outra pessoa e, portanto, há sempre a hipótese de mundos e olhares diferentes a cada filme que aparece, mesmo no TikTok. Acho que era o Godard, não sei, mas que dizia que o cinema é a mais bela fraude, não é? Porque é um bocadinho ao mesmo tempo. Certo, não é fraude, mas é no sentido que estamos a fabricar, como na pintura, como na fotografia, em tudo, nós criamos. O ser humano, para o bem e para o mal, cria, e isso é fantástico. E quando estamos a desfrutar um filme, eu não gosto da palavra desfrutar, saiu, pronto, mas enfim. Nós também na nossa cabeça estamos a criar, estamos a perceber o filme daquela nossa maneira própria, com as nossas medos, fantasias, etc. E estamos a construir coisas, nós estamos sempre a fazer, aquela expressão, estamos sempre a fazer filmes. E isso é engraçado, nós somos de facto seres criadores. Paulo, o que é que tu sentes quando te sentas na sala de cinema, as luzes apagam-se, o filme está a começar, o que é que vai pela cabeça? A pergunta é para mim? É para ti, sim. Ok. Não, aí a pessoa entrega-se a alguém, à arte de alguém, ao projeto de alguém, à criatividade e à imaginação, pronto. E eu acho que é uma altura em que nós nos entregamos, nessa altura, usufruir daquela mensagem, daquele filme e daquela aventura, daquele biópic, daquele musical. Pronto, é uma atitude, e acho que o cinema consegue, quanto melhor for o cinema, mais ele nos envolve, mais ele nos abana, não é? Mais ele entra dentro de nós. Sentes que és teletransportado para dentro da história? Fazes parte da história? Eu acho que há sempre uma certa distância, mas continuo a dizer, acho que quando nós somos muito jovens, eu acho que os filmes agarram-nos, se calhar, de uma maneira mais evidente, não é? Arrastam-nos e influenciam-nos. Pronto, quando uma pessoa está adulta já vai se calhar com alguma defesa relativa, não é? Mas acho que é sempre uma experiência, é sempre, cada filme é uma experiência. Olha, mas o cinema é só fruição ou também pode ser aprendizagem? Não, eu acho que se aprende muito com filmes que nós vemos durante a vida, não é? Aprende-se, há um usufruto, mas também há uma aprendizagem ao mesmo tempo, porque muitos dos filmes nos ensinam até desde os filmes que nos interessam por determinados assuntos ou nos abrem o apetite, digamos, para estudar melhor uma área, um assunto, um livro, acabar por ir ler o livro que vimos o filme, portanto, é sempre, traz-nos uma série de desafios que nós, depois, não só o desafio crítico do próprio filme, mas depois desafios de investigação, etc., e do usufruto do próprio filme, do encantamento que é entregar-se àquela leitura daquela... Consegues dar exemplos de filmes que mudaram a tua vida?
Quer dizer, eu acho que a nossa vida acaba por ser um caminho, a minha pelo menos, cinematográfico quase. Porque eu lembro-me quando era muito miúdo, já por exemplo ainda tinha poucos anos, 2 anos, 3 anos, o meu avô levava a mim e ao meu irmão no elétrico, no 24 de Campolide, para o Carmo, para irmos ao São Luís a assistir a umas tardes dos filmes do Walt Disney. A Branca de Neve é, de facto, uma primeira experiência quase para mim, é uma animação. Mais tarde, eu fui morar em Campolide, logo nasci, e havia um cinema pequeno que era o Campolide Cinema, e havia também um centro de recreio, e naquela altura não havia classificações etárias. A gente ia e via 2 filmes que poderiam ser do mais erótico ou mais violento, ou mais. Eu nunca mais me esqueço. Tinha para aí uns 6, 7 anos, já estava talvez na primeira classe, e vi o Corrupção do Fritz Lang, em que com o Glenn Ford, o Limar vem a tirar uma água a ferver, ou café, ou o que era, à cara da Glória Graham e queima-lhe a cara toda, não é? Portanto, aquilo para um miúdo de 600 anos é uma violência, é uma coisa. Mas quem diz aquilo diz o Máscaras de Cera, que também vi na mesma altura do André Todd, que era o Vincent Price, que metia cera por cima das senhoras, não é? E fazia um museu com as estátuas de cera, não é? Depois eu dormia, eu lembro-me na almofada, dormia com uma faca por baixo da almofada. Ali, não é? Muito bom, muito bom. Aquilo deve-me ter causado qualquer coisa, não é? Pronto. Mas depois, eu tinha uma familiar que estava na bilheteira do Palácio. O Palácio foi depois o Avis. E, portanto, eu ia com a minha mãe muitas vezes de mão dada a ver, com poucos anos. Eu lembro-me de ver, por exemplo, o Mundo a Seus Pés, o Citizen Kane, não é? E outros filmes que pronto, aquilo também era uma novidade para mim, um choque, como mais tarde, o Bergman, pronto, já mais tarde, nos estúdios do Monumental e do Império, que passavam mais esse tipo de filmes, não é? Mas que nós gostávamos de ir, e depois a Nouvelle Vague, que nos vem sacudir também, com o Truffaut e o Godard e tal, há uma libertação, não é? A gente, olha, até afinal podemos abrir aqui, o cinema pode ser liberto, portanto, todos esses passos, todos esses acompanhamentos vão conduzindo a um caminho. E pronto, neste caso foi à escola de cinema. Acabei por ir eu estava em medicina e acabei por ir parar a um curso de cinema, que foi não havia ainda conservatório, e o conservatório apareceu uns anos depois, isto foi em 69, 70, e o conservatório aparece em 73 ou 74. E fiz esse curso primeiro de cinema, onde estavam muita gente do cinema novo português, como professores, e alguns que não eram do cinema novo, mas que eram, como o Alves Costa, que era do Cineclube do Porto, de certa maneira era um dos pais do cinema novo, porque organizou, digamos, o Centro Português de Cinema, ou pelo menos deu asa empurrão para o Centro Português de Cinema, e o Ernesto Sousa, etc., muitos, o Macedo, o António Macedo, uma série de professores que eram os cineastas da altura, e que me empurraram a pouco e pouco para o cinema e também para a publicidade. O António Pedro Vasconcelos desafiou-me para ir para uma agência de publicidade como TV producer, e comecei a ligar aos spots publicitários e a mexer no cinema, porque isto era difícil, era chegar a mexer na película, não é? Era o desafio, chegar à película, filmar e montar e tal. Pronto, e essa prática acabou por ser a publicidade, que era de facto um cinema dia a dia. Nós quase que não fazíamos um spot por dia, mas era quase, por semana fazia-se 2 e 3, e depois então, por volta do 25 de Abril, por exemplo, havia uma coleção que era o Unibolso, saía um livro por semana. Eu já tinha que fazer um spot de cada livro, sobre cada livro, não é? Portanto, era o Artur Portela, era o diretor criativo. Pronto, e a certa altura eu cansei-me e digo assim, não, agora tenho que ir, mas é fazer eu próprio uma produtora, e pronto, e aí foi a Costa do Castelo. Vamos. João, que filmes é que marcaram a tua vida e porquê? Consegues dizer?
Não todos. Difícil, são tantos, e por razões diferentes. Fazem uma shortlist. Posso dar exemplos, não quer dizer que esses pertençam à shortlist. Eu lembro-me que por exemplo, do One from the Heart do Coppola. Mas isto às vezes as razões não é nenhum top ser o melhor ou não ser, às vezes tem razões específicas e emocionais que nos marcam. Lembro do One from the Heart porque era um filme diferente com uma banda sonora fantástica, o Tom Waits e a Crystal Gale, uma banda sonora brutal, com uns cenários, com um lado cênico em que rasga o cenário, com aquela fabulosa Nastassja Kinski, plasticamente era muito interessante, sobretudo para quem estava habituado a umas produções mais de Hollywood, e ele tentava fazer um bocadinho era diferente, era e é um grande realizador, o Coppola. Posso dar, bem, o Apocalipse Now eu era miúdo quando fui ver, portanto eu lembro da entrada do filme com a música dos Doors e marcou muito o filme e fez-me impressão aquela cena final com o Marlon Brando. O Tarkovsky numa fase mais intelectual e poética, lembro-me de estar a ver o Tarkovsky, descobriu-se o Tarkovsky nas salas do quarteto. O Stalker, um filme muito calminho, muito lento e tal, mas de facto era diferente. Eu estava à procura de descobrir coisas diferentes, depois da nostalgia, portanto era fã de Tarkovsky, mas ao mesmo tempo gostava muito do Fellini, e curiosamente são dois realizadores que eu depois percebi mais tarde que eram quase duas faces da mesma moeda. O Tarkovsky geralmente os filmes pareciam quase todos melancólicos, não digo deprimidos, mas melancólicos, e depois tinham sempre uma luz de esperança no fim. O Fellini era sempre uma alegria fantástica, mas acabava sempre com melancolia, os filmes, e então é engraçado, são duas faces da mesma moeda, e eu sempre gostei desses dois lados, embora eu penda mais para a palhaçada e para o Fellini. Mas enfim, isto nunca mais acabávamos de falar aqui de filmes. Olha, numa conversa cujo título é O que é que aprendemos com o cinema, eu deduzo dos exemplos que acabaste de dar, tu para ti o cinema que te marca mais é o da descoberta, o que te dá a conhecer novas realidades, novas abordagens, novas técnicas. É isso ou estou a deduzir de forma errada? Não, pronto, eu acho que é um bocadinho quando a gente quer ouvir música, depende da hora do dia, o estado em que a gente estamos, mas eu acho que sempre tive curiosidade, quando era mais novo ainda mais, mas continuo a ter a curiosidade de descobrir vozes diferentes, olhares diferentes, que não tem que ser nada verdadeiramente intelectual. Dei exemplos destes dois realizadores, mas há coisas fantásticas, comentários, vejo muitos comentários, pelo conteúdo, pelo narrar, pelo acting, pelo tema, etc. Há sempre coisas a descobrir, e eu acho que isso é fantástico. Tu tinhas-me dito para eu escolher um filme para falar com as pessoas, para dar um exemplo. Não é um filme, neste momento estou a ver uma série do Mark Cousins, realizada e escrita por ele, brilhantemente, está na TV Cine, cada um deles é quase uma longa-metragem, que é a história do cinema às 13 décadas, a história do cinema, através de filmes feitos por mulheres, alguns completamente desconhecidos. Não é um manifesto feminista, simplesmente é por omissão, não se conhece muito a cinematografia feita por mulheres de países e de décadas completamente dispares, e aquilo são lições, assumidamente lessons in cinema, em que ele em cada episódio vai explicando como é que se faz, o que é isto do tom, o que é isto de criar um personagem, a relação entre personagens, etc., narrado por mulheres, com excertos de sequências brilhantes, e muito bem escolhidas e muito bem escrito, sobre cinema, e de repente estou a ver aquilo e diz assim, parece que estou outra vez a descobrir o cinema como era miúdo. E ele mostra coisas completamente dispares, que vai desde da super mulher da Marvel ou da Comics, não sei o que é, até filmes, sei lá, do Irão de 1960, sequências, mas tão bonito, tão bem escolhido, tão mágico, que a pessoa ver, mesmo não percebendo nada de cinema, pelo menos ver um ou dois episódios, percebe a magia que está ali a acontecer pela qualidade dos textos e do olhar daquelas que por acaso são mulheres, podiam ser homens, mas são mulheres. Portanto, é isso. Este material que estamos a falar, a palavra correta é cinema ou já devia ser ficção audiovisual? Não, para mim eu entendo sempre, eu falo sempre, vamos lá ver, do ponto de vista genérico, a palavra audiovisuais parece abarcar mais coisas. Cinema faz lembrar, tipo, é sala de cinema, ou é cinema, que é ficção / documentário.
Bom, eu falo de cinema no sentido, um bocado como o Paulo estava a dizer no início da conversa, no sentido de expressão artística. Quando falo de cinema, seja em sala de cinema ou não, falo mais como expressão artística, seja mais experimental, seja ficcional, seja animação, seja documentário. Audiovisual é um termo mais lato, mais técnico, para abarcar muita coisa. Mas o cinema tem qualquer coisa diferente como expressão artística e com uma coisa que nunca se vai perder. Eu concordo com o Paulo, não sei como é que vai acontecer com as salas ou não, acho que é normal haver multiplataforma, mas só para dizer uma coisa que há bocado queria dizer, que é, nós todos sabemos, mas continua a ser válido, mesmo para miúdos mais novos. Eu tenho filhos e vou assistindo e tenho alunos, aquela coisa da dimensão da imagem, da dimensão especial da imagem numa sala de cinema e da sala ser escura e de um certo silêncio e mais um ambiente sonoro, e também o lado comunitário com mais alguém na sala, que a gente muitas vezes não conhece, pode ser só 2 pessoas, uma em cada ponta da sala, ou a sala cheia, há qualquer coisa de mágico nisso. E as pipocas são muito giras. Se estivermos a ver o Terminator 3 e tiveres tudo a rir com uma comédia, também não tem mal nenhum. Há momentos para as pipocas e filmes para as pipocas. Agora, se estivermos a ver o Tarkovsky, acabaste de ser um bocado chato. Pronto, depende dos filmes que nós estamos a ver. Há filmes com os miúdos, que a pessoa vai com os netos ou com os filhos, ainda não tenho netos, pá, funciona bem com as pipocas, não tem problema nenhum. Atenção, não, depende do que é. Paulo, como é que é os teus consumos de cinema? Onde é que vais? O que é que normalmente vês? Quantas vezes por semana ou por mês? Dá-nos uma ideia de referência para nós percebermos. Eu quero dizer, normalmente, isto é quando, na minha vida, de certa maneira, nós selecionamos, conforme os filmes, vamos selecionando realizadores ou atores. Portanto, normalmente, quando um deles, daqueles que estão no nosso hábito e do nosso gosto, aparece, ou até o tema, por exemplo, agora, uma das coisas é também o cinema, os diferentes tipos de cinema, não é? Também que é o cinema europeu e o cinema americano, acabam por ter algumas diferenças grandes em termos de, lá está, das personagens que os realizam e que os produzem e caracterizam-se um pouco diferentes. Aliás, este ano, pela primeira vez, a Academia Portuguesa de Cinema deu um prémio ao melhor filme europeu. Já era a nossa ideia, mas achamos que pronto, chegou à altura deste ano. Mas depois não se enquadrava muito bem. Porquê? Nós tivemos, o ano passado, cerca de 160 filmes europeus distribuídos em Portugal, que nós fizemos só para os filmes que foram vistos em Portugal. E depois não dava muito jeito de ser a Academia e os seus membros, porque não vão ver 160 filmes nas plataformas da Academia. Portanto, tivemos que achar uma fórmula que entre tantas academias europeias parece que se inspiraram nela, porque já nos perguntaram várias, mas isso é capaz de ser uma melhor solução, porque fomos convidar um colégio de críticos e jornalistas de cinema, que, como é óbvio pelo seu próprio trabalho, veem praticamente todos aqueles filmes. E portanto, eles viram os filmes europeus, selecionaram 5, depois uma nova votação, e eles elegeram um filme que acabou por ser o J'accuse do Polanski, que ganhou. Pronto. Polanski foi muito simpático, escreveu uma mensagem que o Pedro Borges leu no Sofia, mas isto por causa do tipo de cinema, vá lá, eu desviei-me um bocadinho aqui do que se vê, mas há cineastas que eu quase que sou obrigado a ir ver, porque eu sei que vou querer vê-los. Quem diz isso diz temas também, e às vezes também somos arrastados também por alguns atores, mas também é verdade. Esta pergunta é um bocadinho provocatória, porque tu tens uma escola de cinema, mas também por causa da pandemia é certo, mas é muito curioso ver que plataformas de streaming como a Netflix têm estado a ganhar muitos dos prémios que estão a concorrer. Portanto, a minha questão é, como é que tu olhas para o cinema e para a televisão / streaming? Isto são duas faces da mesma moeda, ou são dois campos de batalha que se dão de gladiar e um vai ganhar e outro vai perder? Estavas a falar de escola de cinema, a pergunta é para mim?
Depois já agora para o Paulo, depois já vamos a ti. Quarto de escola, ok. Não, quer dizer, eu continuo, a Netflix cada vez confunde, pronto, eles encontraram o seu caminho nas séries, mas a verdade é que eles foram meter também as mãos no cinema. Não só no cinema, eles precisaram de que os filmes fossem distribuídos em sala, porque assim as academias obrigam a que os filmes, especialmente antes da pandemia, agora não, houve uma abertura porque os cinemas estavam fechados, como é óbvio, foram aceitos filmes passados em streaming, mas na verdade antes não era assim, eles tiveram que fazer acordos, inclusive nos Estados Unidos, para que os filmes pudessem passar, tivessem um X tempo, passar nas salas, não é? Para se poderem candidatar aos prémios, porque isso também é um prestígio para eles. Portanto, depois eles vão linkando, e eu acho que isto é um caminho que está a ser feito por todos. De certa maneira, eles estão a experimentar, eles estão a jogar num campo que eles estão a dominar de certa maneira, mas também estão a ver outros jogadores desse campo. Outros, a HBO, a Disney, etc., estão todos a começar a jogar nesse campo, mas também ao lado estão a jogar no cinema. Portanto, eles também continuam no cinema. Portanto, isto é um caminho que nós não percebemos bem, eu não consigo perceber bem o que é que vai dar, mas eu sei que eles estão a jogarem nos dois tabuleiros, não é? Certo. Okay. Isso é verdade. Ganharam uma série de Oscars nos últimos, já ganharam. Sim. Portanto, a Netflix este ano, mas a HBO lá estava também à espreita, não é? Pronto, também estava, pronto, e até a Apple e etc. Eles estão a começar a pôr e a apostar verbas muito grandes que o cinema precisa para a produção. Claro. Mas Paulo, tu és um histórico do cinema e vês isto com agrado ou é uma facada no coração? Estão-te a roubar o teu cinema com que tu cresceste? Pois há coisas que me custam, mas que eu por exemplo, eu acho que a cultura do cinéfilo, há bocado estava a falar de filmes do Fellini e outros assim, não é? Pronto. Eu por exemplo, lá volto agora à Costa do Castelo, houve uma altura que eu achei que tinha quase com um dever público de editar em DVD os filmes, os grandes clássicos. Grande coleção. Editei quase o Fellini todo. Editei o Tarkovsky, e o Truffaut, e o Chaplin, e por aí fora. Ou seja, a Costa do Castelo editou para ver se dava conhecimento às pessoas, para ver se dava conhecimento do cinema, da história, dos seus grandes protagonistas, realizadores, criadores, etc. Não sei se isso deu algum resultado, mas deu-me resultado na Costa do Castelo, que ela tremeu bastante. Eu na escola de loucura querer editar tudo, não é? Mas pronto. Claro. João, qual é a tua opinião desta guerra streaming versus cinema? Eu não sei se há uma guerra, quer dizer, há uma guerra normal, que é uma guerra económica, em termos de produção de conteúdos de entretenimento, passa a expressão, aparecerem players novos e, portanto, as coisas mudam, acho que isso faz parte da vida. E com as novas tecnologias, e não é só os Covid, e os digitais, a internet, é normal que isto acontecesse. Aqui me interessa, e portanto haver mudança é bom, não é? Não ser sempre, no caso das grandes produções, não ser sempre os estudos clássicos de Hollywood, e portanto começarem a haver outro tipo de players no mercado, são importantes. Mas o que eu acho mesmo importante aqui, e que eu acho que está a acontecer, e que está-se a refletir aos bocadinhos em Portugal, é que estes donos ou estes diretores destas plataformas, Netflix e outras, estão a querer apostar, seja por razões for, em conteúdos no mundo inteiro, e isso é muito interessante. Ok, pode-se dizer, bom, mais conteúdos porque se calhar só Hollywood ou só os americanos não conseguem produzir conteúdo suficiente, ou porque queremos atrair os públicos locais e portanto não sei, seja que razões for, o que está a acontecer é uma coisa que nós sempre achámos, acho eu, muitos de nós, europeus e de outros países do mundo, sem ser dos Estados Unidos, que há talento no mundo inteiro. E de facto, mas parecia um bloqueio que é, bom, isto de fazer filmes, sobretudo longas metragens, etc., tem custos enormes e continua a ter custos, e portanto isto é muito difícil romper isto e não sei o quê. Bom, a verdade é que eles estão a mostrar que isso não é exatamente assim. De facto, se eles tiverem um mercado muito global e conseguirem fazer vendas no mundo inteiro, acabam de ter dinheiro suficiente para apostar em produções que precisam de dinheiro, sem dúvida, mas que muitas vezes vão buscar talentos a países incríveis e, portanto, e coproduções e não é só técnicos, aquela história, o nosso país é bonito, vem cá filmar, nós temos técnicos bons. Bom, essa conversa é bonita, é tudo verdade,
mas é mais do que isso. Estamos a falar de guiões, estamos a falar de histórias, de realizadores, estamos a falar de pessoas, lembra o exemplo da Casa de Papel com os espanhóis, mas imensas coisas que estão a aparecer, que estão-se a refletir e que estão a puxar por televisões, por exemplo, europeias, para fazer coproduções para séries norueguesas, dinamarquesas, até na RTP2. É impressionante a quantidade de conteúdos de ficção, não só ficção, muita série, mas também filmes, comentários, etc., que estão a aparecer com qualidade e com outros olhares e a apostar em novas gerações, não é só de idade, mas e outros olhares de outros países, e isso é mesmo importante, porque isso dá uma oportunidade aos profissionais atuais do mercado, nomeadamente em Portugal, como a futuros jovens perceberem que é possível escrever e filmar e que se tiverem talento, é claro que é preciso muito talento, um bocadinho de sorte, etc, etc. Mas isso está a mudar mesmo muito a possibilidade de acontecerem coisas diferentes e novos olhares e enriquecer e dar oportunidades a pessoas do Cazaquistão. Acho isso extraordinário. Uma das barreiras que se venceram nos últimos anos foi que a língua não é um obstáculo. Se houver talento, se houver histórias bem escritas e bem realizadas e bem executadas. Não tem mal nenhum, mas havia vários mitos. Nós temos bons técnicos, nós temos boas paisagens. É tudo verdade. Mas a gente tem que fazer produções, mas tem que ser em inglês, não sei o quê. Se calhar até era verdade há 20 ou 30 anos. Neste momento não é verdade. As pessoas estão interessadas e não estamos a falar só de pessoas intelectuais, estamos a falar de muita gente que tem estas plataformas em pirata ou em pago pelo mundo inteiro, e novas gerações têm outra cabeça e estão-se nas tintas se aquilo é falado em espanhol ou norueguês, desde que consigam perceber com as legendas, e não é preciso dobrar e não sei o quê. Em muitos sítios estamos a falar sobretudo da malta mais nova. E portanto está-se a quebrar todas essas barreiras e haver curiosidade, desde que haja qualidade, por novos conteúdos e novo cinema e nova. Eu acho isso extraordinário. E sempre falar aqui, acrescentar uma coisa que mudou muito, que é a velocidade da difusão dos filmes. As janelas dos filmes. Antigamente, para já, os filmes estavam meses nos cinemas. Depois, quando veio a televisão, os filmes estavam nos cinemas e passado 1 ano ou 2 anos passavam na televisão. Depois veio o DVD, que lá passado 8 meses ou isso, ou 1 ano, e era editado em DVD, e depois é que era a janela da televisão. Depois veio o streaming, e depois veio os canais codificados, os canais... essa velocidade, as janelas foram diminuindo. Hoje em dia o filme é quase lançado, ainda não é em simultâneo em todo o lado, mas é quase. Quer dizer, portanto, há aqui uma aceleração da difusão do cinema. E, portanto, os estúdios têm muita culpa disso, porque é claro, foram acelerando, foram diminuindo esse processo, também foram obrigados a isso, não é? Foram obrigados a isso por causa também, cada vez havia mais obras, cada vez havia mais filmes para estrear, não havia cinemas para tudo. Aliás, pronto, e os estúdios, pronto, as grandes obras queriam fazer dinheiro mais depressa. E isso reflete-se muito nesta diminuição e na velocidade de aparecer em vários suportes uma obra fílmica, não é? Hoje em dia é quase tudo, cada vez mais em simultâneo, até um dia, não é? Isto está quase no simultâneo, não é? Mas pronto, isto mudou muito. Aprendemos em direto a partir dos ensaios. Paulo, como é que avalias o momento do cinema português, da produção nacional, para fugir daquele chão tão pesado? O cinema português continua com grandes desafios pela frente. Estabilizou em termos da produção mais ou menos, portanto este Covid não veio nada a jeito, porque é claro, nós chegámos há 2 anos, tivemos uma produção de cerca de 30 e tal filmes, e é claro, agora isto quebrou nestes 2 últimos anos, mas havia um crescimento em termos de produção, até uma certa aliança com a exibição e a distribuição, ou seja, a maior parte desses filmes estavam a ser vistos de alguma maneira em alguns ecrãs. Pronto, falta se calhar, há muito tempo que se sente isso, um outro circuito alternativo que havia e que também desapareceu, não é? Ou que quebrou também, porque havia distribuidores que tinham cinemas, onde se ia também, e acabaram por vender os cinemas, acabaram com os cinemas, e portanto há poucos circuitos alternativos.
Há só o grande circuito da nós, não é? Pronto, que é o que abrange. E depois há mais uns que fazem também um esforço, eu sinto que houve algum esforço para compensar o desaparecimento desses outros circuitos, mas a exibição é um desafio. Eu acho que faz falta que haja mais gente na exibição. É claro que agora, neste momento, é um bocado trágico, não é? Porque as salas estiveram fechadas e quer dizer, os grandes distribuidores também devem ter sofrido muitíssimo com esta situação. Sabe-se de ideias no estrangeiro que foram à falência completamente. Paulo, tu que és um homem da produção de muitos e muitos anos, o que é difícil na arte de fazer filmes? Isso é o financiamento, quer dizer, eu lembro-me quando comecei pelo cinema de publicidade, que de facto era um cinema de todos os dias, não é? Pronto, nós tínhamos trabalho, era uma indústria. Pronto, às vezes fala-se, arte e indústria, bem, ali na publicidade é mesmo indústria. Claro, de bons artesãos, não é? De bons técnicos, de bons criativos, bons realizadores. Mas a Costa de Castelo, quando surgiu em 82, pronto, implantou-se muito bem e houve ali, era um trabalho diário que dava uma ginástica enorme em termos, e compensação também financeira, como é óbvio, corria bem, quer dizer, Quando eu comecei, por fim dos anos 80, a tentar mudar, quer dizer, mudar a agulha, ou seja, também começar com a produção, comecei com a edição em DVD, em VHS e depois em DVD, também começámos a editar, primeiro ligado à Publivídeo, à Videotime, etc., uma série de editoras, depois foi a própria Costa de Castelo a sua edição, e comecei a ir ao ICA da altura, não é, para a produção. Arranjava projetos, tinha entusiasmo em alguns projetos, mas chegava ao ICA e vinham para trás. Quer dizer, foram anos a levar na cabeça, o júri não gosta, o júri não gosta, era muito difícil entrar, era um mundo muito fechado, o mundo dos júris e da Claro que vai-se aprendendo a pouco e pouco, até, pronto, e a certa altura lá se começa a entrar com um filme, com um documentário, com curtas, e assim se começa. Mas, de facto, em Portugal, a situação tem a ver toda com haver só um tipo de financiamento, que é o financiamento do Estado. Quer dizer, pronto, há alguns filmes que conseguem um complemento em termos dos privados, mas filmes completamente privados há muito poucos. Quer dizer, por exemplo, nos 30 de há 2 anos, deve ter havido uns 4 ou 5, não é? Portanto, e devem ser tremendos esforços, tremendo investimento do produtor, muitos deles com grandes dificuldades depois por causa do investimento que fizeram. Claro que as novas tecnologias vieram ajudar um bocadinho a diminuir esses custos de produção, não é? Hoje em dia fazem filmes, até já há filmes feitos com o telemóvel, não é? Mas não vou até tão longe, mas pronto. Aliás, o novo iPhone já vem com mudar o foco. Já se mudou o foco, que é uma coisa. Pronto, portanto, tudo caminha para coisas técnicas que permitem fazer, de facto, alguma coisa. Mas a parte, agora, se queremos entrar mesmo a sério num filme, eu lembro que fiz filmes, pronto, há bocado falaram na Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos, na altura, e já foi 91 ou 92, custou 25 milhões na altura. Portanto, são valores. Eu próprio meti-me numa que foi a Selva, não é? Do Lunel. Pelo Lunel Vieira, e que foi 3 milhões e meio. Mas aquilo com um grande custo e uma grande aventura minha, não é? Porque, quer dizer, nem todos os financiamentos conseguiram, e nós já tínhamos feito, porque para filmar no Amazonas, com uma diferença na margem do rio quase de 8 metros de ano para ano, a gente tinha que estudar as coisas um ano antes. Portanto, o investimento feito um ano antes não se podia deitar fora. Ou seja, nós estávamos a meio de uma produção e avançávamos ou vinhamos para trás, tínhamos que avançar, pronto, e fomos, e foi feito, e com grandes dificuldades, mas pronto, acabou por ser feito. Mas estou a dizer, é sempre uma grande dificuldade dos financiamentos, e por exemplo aqui, lá está, por exemplo aqui em Madrid, este fórum de coprodução dos países ibero-americanos que se juntam, cada um dá um bocado aqui, outro junta ali, então, lá se consegue mais facilmente. Em Portugal a coprodução que existe, mas não é muito difundida, ou seja, os produtores portugueses ainda não fazem muito em coprodução, fazem alguma, por exemplo, ao nível de, eu fiz muita coprodução, pronto, Brasil, de filmes estrangeiros, mas pronto, também depois a certa altura nós queremos fazer os nossos próprios filmes. É claro que tem que ter orçamentos mais reduzidos,
E aí começam-se a correr riscos. E, portanto, se alguma coisa no cinema custa, é de facto o financiamento. João, tu tens uma escola que é a World Academy, o que é que tu dizes aos teus alunos no primeiro dia? Ou seja, eles entram ali na escola cheios de expectativas, qual é que é a tua atitude, o que é que tu pretendes passar-lhes para, como de sabedoria, mais do que capacidade técnica? Eu desculpa só para, eu estava a ouvir o que o Paulo estava a dizer, sim, se queres comentar. Já passo a ponta, sim, porque eu às vezes estou a ouvir as coisas muito interessantes que o Paulo diz e estou a refletir um bocadinho. O Paulo e muitos profissionais do cinema são de facto pessoas entre corajosas e loucas, porque isto é uma arte corajosas e um bocadinho loucas no bom sentido, porque é uma arte de facto, sobretudo quando estamos a falar de cinema e de longas metragens, e quando não havia tecnologias digitais ainda mais cara é uma arte coletiva que envolve muita gente, é uma arte de risco, porque além do dinheiro, quanto mais pessoas a gente tem envolvidas num processo técnico ou criativo, mais coisas podem correr mal, do que se for só uma pessoa a pintar ou a escrever, etc. Só isso, independentemente de dinheiro, já é uma aposta coletiva, ok, pode haver um produtor e um realizador, mas toda a gente tem que estar envolvida. Portanto, é uma arte dura, e então, sobretudo nestas produções de longas metragens, e que metem ficção, e que metem atores, eu não sei o que mais, e portanto eu acho extraordinário quem está há tantos anos a trabalhar em cinema e a lutar por cinema, como o Paulo, aliás, em todas as frentes. Acho é duro até fisicamente. Não é? Agora, mas isso há coisas mais duras fisicamente, como pôr alcatrão nas estradas do Alentejo em agosto com 40 graus. Bom, agora também é importante dizer que não, vamos lá ver uma coisa, o cinema com o digital, algum certo tipo de imagem, movimento e de cinema, não todo, de facto, não estamos a falar das grandes produções, pode ser feito com muito talento e com muito interesse, com menos meios. É um bocadinho a história do telemóvel, é um bocadinho como, finalmente, é um bocado como o desenho e a pintura. Toda a gente tem uma papelaria no bairro, podes ir buscar um papel e um lápis, mas há tipos que fazem coisas incríveis e que vão para galerias e que vendem ou que ficam para a história, e outras que não, está lá o papel e o lápis. Não é, quando estamos a falar de ficção com atores e com uma equipa grande, não é isso, mas há coisas extraordinárias feitas com um minuto ou dois e que de facto têm uma sensibilidade e um olhar fantástico, e portanto, não sendo ainda comparativamente a mesma coisa, é bom dizer que hoje em dia, para começar, os miúdos mais novos ou para experiências mais pequenas, já há um mundo novo de experiências que é muito bom. Agora, quando um filme custa alguns milhões de euros, isso tem um peso, vai ter sempre um peso aqui, em qualquer país do mundo, que seja financiamento público, que há responsáveis por isso, seja financiamento privado, se um filme custa não sei quantos milhões e não tem algum retorno, e o retorno, eu aqui até dou dois casos, um retorno pode ser de facto de público local, é um filme que não tem grande projeção e hipóteses de vingar no mercado internacional, mas faz muita sala e várias plataformas e televisão e consegue funcionar e pagar-se a si próprio, não é fácil, mas é possível. Ou é um filme mais de autor, para públicos mais nicho, mas que tem públicos no mundo inteiro, que ganham festivais e que têm pequenos públicos no mundo inteiro. O Diala não é propriamente um realizador de grandes massas, muito menos o Tarkovsky. O Pedro Costa em Portugal também não será, mas se tiverem pequenos públicos, de facto, que tem no mundo inteiro também, portanto, as duas vias, cinema mais independente de autor ou mais comercial, é possível. Agora, quando as coisas custam 3 milhões de euros ou 20 milhões de euros ou 100 milhões de euros, há aqui um peso, porque esse dinheiro não vem do nada, venha do Estado ou do privado, e portanto isto tem que ter alguma consequência, não podem ser filmes que de repente o dinheiro aparece porque sim, porque é do Estado ou de um privado ou de uma marca e de repente vamos fazer e depois temos, nem temos uma coisa nem outra, nem temos espectadores cá, nem temos projeção lá fora, isso é que não pode ser. Pronto, falando da formação, sem fazer muitos clichês e sem complicar muito, a nossa escola não é nenhuma escola mágica. O que a escola tem é que as pessoas que lá estão e eu andamos há algumas décadas nisto porque gostamos muito de ensinar e aprender. Muito importante. Há um lado egoísta meu, quando eu tenho 100 e tal formadores que são profissionais de mercado, de design, de publicidade, não é só de cinema, etc., eu também estou constantemente com curiosidade a aprender. E quanto mais eu aprendo, mais eu posso partilhar e pôr os formadores em linkagem uns com os outros, os profissionais, que às vezes estão 20 anos no mesmo mercado, mas como um está em publicidade, o outro está ali, nunca falaram. Espera, não é possível, isto é um mercado tão pequeno, como é que é possível haver isto? E, portanto, a escola, esta atitude de trabalhar em equipa, de querer saber mais e não memorizar,
de ter esta atitude de curiosidade, não competitiva com os outros, mas consigo própria, puxar pelo seu talento e pela sua vocação, mas também de uma forma honesta. Há coisas que a gente não tem talento nenhum, não vale a pena insistir, e por isso é que a gente também não gosta que os alunos entrem sem entrevista. Pronto, essa atitude da aprendizagem para nós é muito importante, seja em cinema, seja noutra área de comunicação e artística. João, já agora para fechar esta parte... O João queria dizer qualquer coisa, não sei. Não, mas ia dizer aqui uma questão que está a ser feita aqui mas sim, já coloca a questão. Já a seguir. Sim. Já agora, para quem cursos é que tu dás, para quem se quiser ter interessado na tua escola, onde é que pode obter mais informações? Nós temos cerca de 30 e tal cursos anuais de especialização, com mais ou menos de outubro, novembro a julho, que dá para trabalhar ao mesmo tempo, que são cursos que a maior parte dos alunos temos, todas as idades, a maior parte até são licenciados antes de ir para lá, um curso mais genérico e um bocadinho mais teórico, e seguem uma especialização. E, portanto, no audiovisuais temos desde guionismo, a câmara de iluminação, realização, produção, cenografia, por aí fora, e depois temos outras áreas também sem serem propriamente cinemas e audiovisuais, mas todas ligadas à comunicação e à expressão. Há uns com um perfil mais técnico, outros mais criativo e outros mais de produção. Verem, não quero estar agora a fazer publicidade demasiado à escola, embora agradeça a pergunta simpática. João Carlos, diz. Há aqui uma pergunta da Rita, que é voltar um bocadinho ali atrás à questão das plataformas, que é perguntar porque é que ainda não há nada praticamente nestas novas plataformas de produção nacional, não é? Nada ou quase nada. Vai haver em breve, não é? Vai haver em breve, e agora em produção há uma que está praticamente terminada, que vai começar em breve, julgo eu, que é o Glória, não é? Na Netflix. Há outras que vão buscar coisas que já estão feitas e acabam por as comprar para pôr nas plataformas, mas a Glória é produzida mesmo para a Netflix, portanto é uma série portuguesa feita cá, feita em Portugal. Mas há outras já em produção, já se soube também que já há outras em produção. E há uma aposta, quer dizer, demorou, e até porque também houve uma discussão muito grande de como é que deveriam ser os investimentos das plataformas em Portugal, e houve uma discussão alargada sobre isso, a contribuição no ICA, mas também a compra e o investimento em produção, não é? Direto das plataformas. Mas a Netflix, inclusive, e agora aqui posso dar um exemplo na academia, fizemos um acordo com a Netflix para investir em cinema português feito por mulheres. E eles investir como? Em filmes feitos por mulheres, estreados ou não, em 2019 e 2020. Concorreram 60 e tal trabalhos para escolher 5 filmes e 5 mulheres. Ou seja, a Netflix vai pagar um fee muito interessante a cada uma delas e vai comprar os 5 filmes para passar nas plataformas da Netflix em todo o mundo. Ora, isto é uma coisa interessante. Muito interessante. Muito interessante. A Academia e a Netflix fizeram este acordo e estamos a tentar fazer um outro ainda muito interessante, depois lá se chegará também. Mas as plataformas, muito rapidamente as plataformas, estas plataformas estão no mercado enorme global, isto é relativamente recente, estas plataformas, no sentido da projeção que estão a ter agora. E, portanto, é normal que as coisas demorem. Eu até acho que estão a andar muito rápido em relação ao que era o normal do ciclo de um país mais fechado, como Portugal e outros pequenos países. E, portanto, é isso que o Paulo está a dizer, com várias coproduções em preparação, pré-financiamento, pré-produção, outras a sair, alguns conteúdos que vão ser comprados por essas plataformas. Agora, claro, Portugal é Portugal, estamos a falar há 200 países mais ou menos no mundo e, portanto, mas está a começar a aparecer. E na RTP2, só para explicar, também de vez em quando aparecem séries, já vi no outro dia uma que era Luso-Galega, também na fronteira relacionada com os caminhos de Santiago, sim. E a RTP, desde o ex-diretor de programas, ou subdiretor, ou enfim, o Nuno Artur Silva,
que se apostou, deixou-se um bocadinho as novelas e começou-se a apostar em ficção e tem-se vindo a fazer cada vez mais séries de ficção, mas com mais qualidade, outras com menos, a acertar, é preciso fazer, que é como desenhar, jogar à bola, é preciso fazer, eu sei que sai caro, e cada vez há mais séries de ficção, ainda agora o Terra Nova, não é? Aquela dos bacalhaus, ganhou prémios na academia, portanto, e que eu vi, gostei muito, portanto, cada vez há mais apostas com coproduções, depois os conteúdos vão para várias plataformas, isso é que já não é estanque. É o que o Paulo estava a dizer, isso pode passar a ser comprado pela Netflix ou por outra plataforma, passar num canal de televisão, etc. Uma coisa que nunca tinha acontecido é que, por exemplo, num dos canais das TV, eu vejo televisão, mas mais por box gravada, um dos canais da TV Cine, percebe-se quem está a programar e selecionar filmes, é bastante eclético, tem filmes de comédia, ação, mas depois tem filmes e documentários de coisas que nunca foram habituais, nem sequer na programação, na maior parte da programação portuguesa e de canais internacionais. E isso é muito interessante também, são exemplos, cada vez há mais, e cada vez há mais festivais, uns pequenos, outros grandes, onde estão cheios de malta nova que vão ver as sessões e que mostram curtas, etc. Portanto, eu acho que há muita variedade. De facto, aqui naquilo que o Paulo estava a dizer, ok, longa-metragem de ficção à série, não sei o quê, sim, tem uns custos, tem um grande risco, é preciso uma grande coragem, não é fácil e nunca vai ser fácil. Mas é plausível que um género de uma Casa de Papel possa surgir portuguesa, ou seja, num sentido de projeção mundial, não é? De ser uma coisa que... Sim, mas a Casa do Papel foi um fenómeno, não é? Porque tinha falhado completamente, a Netflix foi buscá-la e de repente tornou-se um êxito. É preciso sorte nisso, quer dizer, não chega a produzir não, mas acho que há um momento de sorte também aí. Certo. Mas já agora que estavam a falar no streaming e das séries portuguesas, que algumas estão a ser produzidas neste momento, e eu sei que estão, há também uma coisa que é preciso salientar, que é o talento português que está em séries que, não sendo portuguesas, estão já por o mundo inteiro. Quem diz das séries, diz em cinema. E aí deixem-me puxar um bocadinho para um programa da Academia que tem sido um êxito, que é o programa Passaporte. O Passaporte, que traz todos os anos, dá 5 anos para cá, diretores de casting de todo o mundo, ver os atores portugueses, falar com eles, ser selecionados. Hoje em dia, do estrangeiro, ainda hoje aqui numa reunião com as academias ibero-americanas, todos a perguntarem pelo Passaporte. E parecendo que não, ainda há uma semana, o que foi, a Zanizal vai fazer o Aquaman 2, não é? Portanto, os atores portugueses hoje em dia estão a trabalhar em séries por todo o mundo e em filmes. E aliás, vimos também a Melchior há pouco tempo também, não é? Portanto, há também esse cruzamento, essa linkagem com o talento português, especialmente ao nível dos atores e também dos diretores de fotografia, que já também começa a haver. E nas novas gerações está a começar a acontecer, não é só no cinema, também nos videojogos e noutras áreas, algumas produções em que parte das funções, depende do que é possível fazer online. Portanto, há uma grande produção, por exemplo, de uma série de animação, Sardinha em Lata também faz isso, que é uma das produtoras principais de animação de ficção em Portugal. E é possível uma pessoa com imenso talento em 3D ou em desenho ou numa competência específica estar a trabalhar online com uma produtora e com uma grande produção internacional também. Não serve para todas as funções, atenção ao que eu estou a dizer, mas isso é extraordinário. Nós tivemos um aluno que este ano, com a ajuda, com um bocadinho de sorte, com tudo na vida, mas também com muito empenho e alguma coragem, nós temos um aluno neste momento a estagiar, que foi o melhor, talvez tenha sido o aluno mais criativo, pelo menos do ponto de vista portfólio, não quer ser injusto com os outros, mas do ponto de vista criativo foi o melhor, tinha o melhor portfólio, está a estagiar numa das agências de publicidade mais criativas e premiadas da Europa, em Berlim, cujo um dos diretores criativos é português, já está há bastantes anos lá, o Zé Gomes, e nós mostramos, ele disse, sim senhora, e está a trabalhar com eles e depois vai passar agora uma temporada a Berlim. Quem diz isto em publicidade diz em muitas... E isso é mesmo um novo paradigma, é muito interessante, é mesmo muito interessante, tipo, não é por nascer no Cazaquistão, pode ser mais difícil, mas já não é impossível. Não estou a dizer que Portugal é o Cazaquistão, mas está entre os Estados Unidos e o Cazaquistão, pronto, lá no meio. Muito bem, gente, estamos a chegar ao fim. Só antes de fazeres assim, aquela pergunta do futuro, não é? Como é que isto vai ser, mas só fazer aqui mais um ou dois comentários aqui das pessoas que nos estão aqui a... Claro. O Manuel Vitorino faz aqui o elogio da grande coleção de cinema que o Paulo Trancoso mencionou que foi lançando, Chaplin, Truffaut, Tarkovsky.
Aqui a Filipa Velez faz uma pergunta um bocadinho de en passant de qual é a opinião dos filmes da Marvel. Penso que é para enfatizar um bocadinho aqui aquele cinema mais de espetáculo. Entretenimento, sim. Sim. Não sei o que é que eu não tenho nada contra cinema de entretenimento, que eu volto a dizer, desde a Academia 7 ou do Homem-Aranha até ao Tarkovsky, depende dos momentos, dos olhares, dos estados de espírito, as coisas, quem sou eu com a idade vou tentando ser menos snob, quem sou eu para, se houver miúdos ou graduados que estão numa sala de cinema ou onde for a apreciar algo que outras pessoas fizeram, contar uma história fantástica que está cheia de efeitos e as pessoas ficam maravilhadas, quem sou eu para estar a dizer não deves ver isto não presta, não faz sentido nenhum. Há coisas bem feitas e há filmes de super-heróis bastante bem feitos e há outros mais fraquinhos, isso mesmo quem vê filmes de super-heróis, eu já vi vários, há uns muito bem feitos, com histórias muito bem construídas e com bons atores, e há outros mais mal feitos como tu. Portanto, mais uma vez, tem mais a ver com a qualidade e a força e o que fica do propriamente qual é o género. E acima de tudo, desde que eles não estejam só a querer ver os filmes da Marvel, não é? Claro. Sim, o Paulo tem razão. Queiram ver outras coisas. Porque o meu filho mais novo, mas tu não vais ver os filmes da Marvel, tu já não viste o anterior. Portanto, já não vale a pena ver. Claro, não vale a pena ver o 4 se não se viu o 3. A Rita Souza faz aqui um comentário, e talvez ligando aqui até com aquilo que o Paulo disse, de que não só tinham acabado as grandes salas e também as salas específicas de quem gostava do cinema independente, os Kings e isso tudo, e aqui a Rita diz que hoje em dia a maneira de se conhecer filmes, de acesso a filmes de outras partes do mundo, a única maneira acaba por ser essas plataformas, não é? É o comentário que a Rita Souza faz. Internet, festivais, na área de Lisboa, cinema ideal e Nimas, mas é verdade que a pessoa não tem que morar em Lisboa, se morar em Trancoso ou não sei o quê, e não estou a brincar nem a ironizar, e quer ver um bom cinema tem que poder ver, e a internet não é a mesma coisa que uma sala fantástica grande, que a gente também já não tem em Lisboa, ou praticamente, a funcionar em pleno, mas é melhor do que nada. Não se esqueçam que há uns anos, malta nova, não via internet. Eu ia, e o Paulo, que é mais velho, íamos à Cinemateca, íamos a uma sala de cinema quando havíamos, queríamos um filme diferente, íamos à Cinemateca, íamos buscar livros de cinema. Mas dizia o Scorsese, por favor, não vejam um bom filme no telemóvel, pá. Mas olha que eu acho que um caminho do cinema que está nesta convulsão, porque não será de voltar a ver os grandes clássicos do cinema. Certo. Eu lancei no Nimas, por exemplo, levei o Leopardo do Visconti. Certo. O Branco viu que o filme de repente ficou lá 1 mês e meio. Sim. Agora ele já trata do assunto, já tem lá os Chiro, mas eu comecei a ver, depois trouxe mais o Antonioni, depois trouxe não sei o quê, e as pessoas viram. Portanto, se houver, a certa altura, podemos considerar que haja cinemas especializados em trazer o E Tudo o Vento Levou e estar 2 meses. Estás 2 meses em exibição, porque não? Eu sempre achei isso, Paulo, e depois eu penso assim, já isto é pensamento velho. Não, vamos lá ver. Se calhar quem não tem muita curiosidade por cinema, não, mas para quem gosta de cinema, mesmo, vamos imaginar, os filmes só da Marvel, ou o que for, não tem mal nenhum, é melhor do que nada, hein? Acho que é bom ver. Acho que a gente deve ter curiosidade em ver várias coisas diferentes. É como a comida. Eu não gosto de morangos, experimenta lá. E espera um bocadinho que o sabor venha na boca, que faça sinapse no cérebro. Então um bocadinho de curiosidade com as coisas. Não temos que gostar tudo ao mesmo tempo e da mesma forma. Mas pronto, já me baralhei com o que é que ia dizer, já sei. E, portanto, as salas de cinema, mesmo que os filhos meus, um agora tem 28, outro tem 21, não viram filmes até mais recentes, tipo, em sala grande nunca viram, porque ainda não eram nascidos, e nem estamos a falar do E Tudo o Vento Levou, estamos a falar do Senhor dos Anéis, ou uma coisa mais próxima deles, não é de há 10 anos, 20 anos, o que for, nunca viram, e eu sei que eles adorariam estar numa sala grande de São Jorge, ou no que for, a ver naquela escala, em comunidade. E, portanto, é uma ideia muito gira.
de vez em quando os festivais e o Nimas vai fazendo, mas sim, é uma ideia, Paulo, que eu acho que alguma malta nova ia gostar de ver em ecrã grande determinados filmes. Malta. Pode ser uma programação, ir buscar a história de grandes filmes do cinema e as pessoas irem ver. Até porque há, mesmo, apesar da diferença, nós, por exemplo, na Academia estamos a fazer com a Cinemateca uma coleção de filmes portugueses, a edição em DVD de filmes portugueses que nunca foram editados em DVD. E poderão dizer o quê? Mas isto é uma aventura, as pessoas já não compram DVDs. Não, as pessoas ainda gostam, muitas delas, de ter o seu filme. O seu objeto colecionado. O seu objeto colecionado. Malta, não é bem mal. Paulo, conclui. Ter um filme num suporte em casa como se tivesse um livro. E quando quiserem vão ver. Portanto, esta coleção, que é ir recuperar os filmes portugueses, tratá-los no anime, tratá-los, fazer a digitalização, passar no DVD, e andamos a lançar, a pouco e pouco, alguns desses filmes portugueses. O orçamento que nós tínhamos de tempo para esta produção já se esgotou. Estamos em déficit. Rui, 10 segundos. Quantas pessoas é que tiveram? A Filipe Avelez, o Manuel tiveram 2, tiveram mais algumas? Não. Só por curiosidade. Tivemos aqui, chegámos a ter mais ou menos. Mais de 40 em simultâneo e isto agora vai propagar. Mais de 40 em simultâneo. Agora estão 33. Pronto. Olha, então quero agradecer. Mais alguns filmes portugueses. Quero agradecer. Isto nos próximos dias vai chegar aos milhares, portanto, não. Bem, é verdade, não é mesmo. É verdade. Visionamentos. Paulo, para fechar, tens aí um filme para partilhar com quem nos está a ver e a ouvir. 30 segundos, por favor, para falar sobre esse filme. Filme, série, que quiseres. Não, olha, eu acho, por exemplo, há um filme que eu estou com uma grande expectativa, lá está, é daqueles filmes que me marcaram, que é o West Side Story, feito pelo Spielberg, que vem aí. Isto porquê? Porque o West Side Story do Robert Wise, eu vi, também ainda relativamente jovem, não é? Num ecrã que era de 60 milímetros, quer dizer, e foi uma grande experiência, não é? Cantado, dançado, é uma experiência única, não é? E então, e como eu sou um admirador também do Spielberg, por tudo aquilo que ele tem feito na história do cinema, né, estou muito curioso num filme que vai estrear em breve, agora, no próximo trimestre, e que parece também que tem uma... Eu só vi o trailer, não é? Eu não sei se viram, mas que me parece muito interessante e um grande desafio. E acho que, acima de tudo, mais do que isso também, é irmos ver cinema português. Claro. Vai estrear A Metamorfose dos Pássaros em breve, portanto, que é um grande filme português. Depois vem o Sombra. Aliás, o último filme do Filipe Duarte, do Gonçalo Galvão Teles, vai estrear ainda este ano, no dia 30 de dezembro. E eu acho que temos que ter uma certa militância pelo cinema português. Desculpem a franqueza, mas eu sei que eu tenho o chapéu da Academia, não é? Mas mas é um bom chapéu. As pessoas têm que ter essa militância e ir ver, porque se forem ver, nós vamos tentar fazer melhor e vamos ter mais filmes de melhor qualidade. Muito bem, Paulo. Obrigado. João, conclui, faz favor. O que é que tens para recomendar? Eu já tinha dito há bocado a série que eu estou a ver na TVC, do Mark Cousins, que chama-se, se não me engano, Lessons in Film by Women. Portanto, acho que vale a pena ver pelo menos um ou dois. Se forem muito apaixonados por cinema, não vão conseguir deixar de ver tudo. Mas pelo menos o primeiro episódio de quase longa-metragem é de ver. Mas enfim, vejam um bom cinema, vejam coisas que nunca viram, desconfortem-se. Se nunca viram um bonde, vão ver o bonde que estreou hoje. Se já viram muitos bondes, vão ver uma coisa mais independente. Enfim, tentem, o que eu acho é curiosidade. Se a gente estamos sempre a ver uma coisa, bora lá ver uma coisa diferente, bora lá, é mais isso, porque é curiosidade, é aprender, e de repente, de vez em quando a gente acontece grandes baldes, mas às vezes a gente abre a cabeça, abre o coração com coisas novas. Portanto, ter essa curiosidade é muito bom. Menos preconceitos possíveis. E é isso que podemos aprender com o cinema, não é? Meus caros amigos, estamos mesmo a chegar ao fim, já passámos do fim, já passaram os créditos e agora ainda estamos aqui
nos bloopers. Vocês puxaram pela brasa a vossa sardinha várias alturas, agora é a minha vez. Nós, por acaso, não fulanizámos muito esta conversa, nem realizadores, nem produtores, mas eu queria dizer que, porque tenho essa obrigação de que o parente pobre de toda esta produção é o argumentista. Se queremos ter bons filmes, precisamos de boas histórias e precisamos de envolver os argumentistas nesta história. Certo. E queria mandar daqui um abraço ao Artur Ribeiro e ao Nuno Duarte, que ganharam o prémio de Sofia de argumento, que escreveram o argumento do Terra Nova, que foi realizado por Joaquim Leitão. E dizer que, bem, esta foi a última conversa criativa que nós tivemos este mês. Foram, acho que, sessões muito positivas, muito agradáveis. Tentámos perceber qual é que é a importância da arte, que impacto é que ela tem nela, e que a arte, mais do que fruição, é sobretudo algo onde nós nos tornamos melhores pessoas, mais humanos. Para dizer, portanto, a partir da próxima semana, as quintas-feiras continuam, excepcionalmente na próxima semana temos só o dia 7, vamos ter uma sessão que dura o dia inteiro, começa às 9h30 da manhã e vai até às 7 da tarde com o dia do Oeiras 27, mas depois daqui a 15 dias regressamos com as nossas tradicionais masterclasses, que vão durar depois até ao final de novembro. Portanto, sempre às quartas e quintas-feiras há sempre qualquer coisa. Para fechar, antes de irmos embora, dizer apenas que na próxima quarta-feira, às 21h30, como sempre, vamos ter aqui o filósofo português radicado no Brasil, Desidério Murcho, a falar sobre o que é raciocinar cientificamente, filosofia e ciência. Muito obrigado por ter estado connosco, muito obrigado. Não se esqueçam, façam o favor de serem felizes. Parabéns pelo projeto. Boa noite. Boa noite.